Bom dia, vamos lá. Hoje será o capítulo 6 do livro de Romanos, né? O título do capítulo é Mortos para o pecado, nascidos para uma nova vida. E a gente começa assim. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos, quando fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na sua ressurreição. Dona Zula, sente aqui com a gente, Dona Zula. Depois a gente faz isso. É água, amém. Mas sente, a gente já vai sair. A gente não vai ficar aqui. E a gente vai sair mais cedo hoje. 7 anos. Voltando aqui, né? Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Sabendo isso, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos também com ele viveremos. Sabendo que, tendo sido Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte não mais tem domínio sobre ele. Pois, quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado, mas quando a viver, vive para Deus. Assim também, vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivo dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. É aquela situação, como Jesus Cristo ressuscitou, dos mortos, então ele fez algo naquele momento impossível para toda a humanidade. Quando ele renasce, quando ele volta dos mortos, ele venceu o inimigo, ele venceu o pecado, ele venceu a morte. A morte, ela ainda é hoje, até hoje, uma questão para cientistas, para estudiosos, para todo mundo que não entende o processo da morte. E quando eu falo não entender, muitas das vezes é não aceitar, porque a gente entende que tudo tem um fim, inclusive a nossa vida. Mas aceitar isso é a questão. Então você aceitar que a pessoa morreu, que ela tem que morrer, que ela tem que passar por aquele processo, essa é a questão da vida hoje. As pessoas não querem aceitar. Você consegue falar da vida do outro, opinar, julgar, mas quando é com você, o seu processo, o seu momento, você fica um pouco atarantado. Que eu falo que isso é clássico, né? É normal, faz parte do ser humano. A questão, a senhora até falou ontem do ego e tal, mas em relação à morte, ela é um mistério e ao mesmo tempo uma bênção.
E cada um vive de uma forma diferente. Porque não é necessário que a gente viva muito tempo. A gente tem que aproveitar o tempo que a gente tem e fazer o diferente no tempo curto que nos é dado. Se é para trabalhar, trabalhar. Se é para viver com a família, para viver com a família. Se é para levantar, cair, levantar e cair. E se é também para fazer tudo isso e conseguir ajudar outras pessoas que não conseguem entender isso, eu acredito que é aí que está a missão. Porque se você tem a experiência, né, se você tem ali a lida, você consegue muito bem ajudar outras pessoas que não sabem disso, que não entendem isso. E cabe a gente, que entende um pouco mais, que não sabe tudo, mas entende um pouco mais, poder ajudar. Então, a morte, ela é sim um enigma, mas para o pecado, a morte ela é o quê? Ela é o fechamento. O fechamento de que o inimigo conseguiu chegar onde ele queria. Como? Se você vive uma vida dupla, se você vive uma vida profana, se você vive uma vida sem base, sem alicerce, e você só vive a vida, só leva ela como ela está te levando. Sem um propósito, né? Sem um propósito, sem uma direção. Ao fim da sua vida você vai dizer para você mesmo, a sua consciência, mas eu tive filho, eu vivi a minha vida, eu consegui chegar onde eu cheguei. Ou se arrepender, né? Mas em algum momento desse processo você sabe que ela poderia ter sido diferente. Você sente que você não cumpriu o seu papel na vida. E muita gente hoje vive assim. Vive por viver. Eu tô nesse casamento aqui, eu vou até onde der. Eu tô nessa casa da minha mãe, eu vou ficar aqui, não sei como é que vai ser, mas a pessoa não sabe o que ela quer, não sabe onde quer chegar, não sabe o que deve fazer. E esse tipo de pessoa a gente acha que, meu Deus, a gente ainda vive assim, todo mundo vive assim. Trabalha por trabalhar, paga conta por pagar conta. E aí quando a pessoa consegue virar uma chave, né? Como é que tu conseguiu isso? Não, eu decidi que eu não queria mais viver nisso. É uma decisão interna. Mas como é que tu conseguiu ter tudo isso? Não, eu decidi que eu ia estudar mais sobre investimentos, ou eu ia focar em outras coisas. Eu não ia pensar tanto no dinheiro, mas sim no processo, nem no resultado. E a coisa andou e hoje eu estou milionário, né? Porque às vezes os grandes milionários contam essas histórias, que eles não estavam a fim de dinheiro, eles só queriam resolver um problema. Só que esse problema era um problema que muita gente passava. E hoje a gente ainda está num mundo que muita gente tem problema e que a gente ainda precisa de muitas soluções. Só que as pessoas não estão aqui para ajudar, elas estão aqui para julgar. Dificilmente querer ajudar. E quando você pede uma ajuda, o cara fala assim, por que tu não faz assim, por que tu não faz assado, por que tu não levanta, por que tu não corta? E aí a gente pergunta, mas por que tu não me ajuda? Porque é só ajudar. A gente estava lanchando ontem e veio um rapaz, né, pedir ali uma ajuda, olha, porque eu nem escutava o que ele estava falando, que ele falava, eu falei assim, você quer uma ajuda, eu vou te dar uma oportunidade de trabalho, me liga amanhã nesse número aqui que eu vou te dar uma oportunidade de trabalho. Ele me ligou. Até agora. Né? Já tem 48 horas isso. Ou seja, as pessoas também tem gente que também não quer ajuda. Que é mais fácil ficar ali naquele pedindo ali R$2, R$1, os dedos tudo amarelo, os dentes tudo podre.